de bronze para não perder. Então, irmãos, passaram milhões de anos, tempo, e não perdeu aquela linha. Por quê? Deus já sabia de todas essas coisas. E eu achei isso interessante, porque quando o camarada escreveu em bronze, se ele tivesse escrito com alguma coisa na época, ia sumir. Você pega um documento do banco, hoje, você tira um extrato, quando você vai olhar, tá beleza. Daqui 3 meses sumiu o extrato, só tá a folhinha amarela. Mas Deus já estava trabalhando, e quando escreveu no manuscrito, ficou tudo aquela... Essa pesquisa eu achei interessante. Ó, o texto está escrito em hebraico, da direita para a esquerda. Isso é interessante, quando eu vim fazer hebraico, ficava todo enrolado. Tinha que começar da direita para a esquerda. Não da esquerda para a direita. Então você não escreve. No Brasil, quase todo mundo escreve assim, né? Da direita para a esquerda. Então, da direita, né? Da direita. Não, da esquerda para a direita. Isso. O dado interessante é que o hebraico ele não tem J, né? E o nome de Jesus tem J, né? E o aramaico sim tem J, né? Até Jesus disse, não passarás do céu a terra, né? Alguma coisa assim que ele falou. E passarás do céu a terra, mas não se omitirá nenhum J, o tio, né? Da lei. Estava se referindo ao aramaico, né? Porque é no único idioma que era o idioma falado na Palestina, qualquer pessoa aprendia, né? Uma língua que hoje está praticamente extinta. O aramaico. O hebraico ele não tem J, né? Pode passar, por favor. Ó, o Novo Testamento foi escrito em grego. Os primeiros manuscritos que chegaram até nós são algumas das cartas de Paulo, destinadas a pequenos grupos de pessoas de diversos povoados que acreditavam no Evangelho, por ele pregado. Elas eram recebidas e preservadas com todo cuidado. Irmãos, aquela carta era tão preciosa, porque para a construção da Bíblia Sagrada, você viu que Elaine usou aquele Flávio José. Ele foi um dos camaradas os que ajudaram a construção. Foi como o professor falou, a Bíblia ela não chegou aqui na mão do pastor Marcelo Prosa, não chegou na minha mão com aquele a Bíblia prontinha, toda organizada. Irmãos, ele já guardava isso aqui com tanto cuidado que era a palavra de Deus. Porque Paulo escrevia e enviava as cartas para grupos, para estudar, para entender a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus. Então aquilo ali era guardado sete chaves. Eu imagino que eles guardavam embaixo do colchão, dentro de alguma coisa, bem para o filho não chegar e rasgar. Não, o homem tem um ataque de coração que o filho vai lá e rasga a carta de Paulo. Então eu entendo que essa carta aqui que Paulo mandava, você já viu? Em filmes romanos, quando o camarada vai ler, ele abre assim, ó, na mesa, começa a leitura e vai fora. Então é a mesma coisa as cartas de Paulo. E aqui, ó, Roma dominava o mundo conhecido na época. A Grécia dominada contribuía com a sua cultura. Todos falavam o grego popular chamado koiné, tão comum quanto o inglês nos dias de hoje. Era uma palavra muito usada ali, que era o koiné. E por isso os escritos do Novo Testamento foram compostos em grego, porque a grande maioria foi em grego. Confirma, professor? É isso mesmo, pode passar. Como que é a nossa relação? Até para falar tá difícil. Os líderes do judaísmo em Alexandria traduziram o Antigo Testamento para o grego e foi chamado de Septuaginta. 70 significa 70. Pode passar. Deixa eu só ver aqui uma referência aqui de Septuaginta. Tá. Foi a primeira tradução bíblica feita na Alexandria, no Egito, por volta de 285 a.C. Foi feita no hebraico para o grego. E diz assim, compreendida só no Antigo Testamento, tal tradução foi realizada por 70 escribas ou eruditas. Que esses camaradas que foram escreveram em 70 dias, por isso que tem essa palavra.
A Vulgata latina, o grego era considerado a língua do Espírito Santo pela igreja. O latim assumiu um papel de língua popular imposta pelos soldados nas conquistas romanas, motivo pela qual a Bíblia latina recebeu o nome de Vulgata. Aqui, volta de novo. Aqui, isso daqui é a da Bíblia Vulgata, porque não dá para entender direito. Ó, as escritas, tinha algumas figuras para ajudar. Isso aqui eu nem sei o que é isso aqui. O latim, ele influenciou. Parece jornal, né? Parece jornal. O latim foi uma língua que influenciou muito a língua oficial do Império Romano e veio influenciar até o nosso código, né, brasileiro. Ele veio influenciar aqui a gente, né, muitos códigos de leis, até o nosso idioma, né? Temos muitas palavras que eles tem a ver do latim, por exemplo, grátis, né, que significa de graça, veto, a primeira pessoa do verbo vetare, né? Vetar, é proibir, salve, né? A Padre Amada, salve, salve. Salve é do latim, né? Ave, né? Vem de ave, né? Ave Maria, né? Que é salve, né? É uma saudação, né? Então, influenciou muito. E o grego também, que era uma língua universal, e o latim. Até hoje nós temos palavras do grego, do latim, e muitas coisas aí baseadas em grego e latim. Às vezes a gente fala grego e latim e sem saber, né? E sem saber. Tudo vindo do Império Romano, influenciado aí pela Igreja Católica. Pode prosseguir aí. E mais uma observação sobre a Bíblia Católica, que é a Vulgata. A Bíblia Católica foi traduzida do grego para o latim por Jerônimo e chamada de Vulgata, só para mais um complemento, tá ok? Pode passar, por favor. Ó, traduções modernas. A Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento, já foi traduzido para cerca de 1.200 idiomas. Irmãos, isso aqui ainda é pouco ainda. Ainda tem idiomas aí que não foram alcançados. Aqui no Brasil mesmo, não é, professor? Jornal 10/40, que fala que pessoas que nunca ouviram falar do nome de Jesus. Eu acho que ouvi falar, até ouviu, porque no Alcorão, livro sagrado dos muçulmanos, Jesus é um profeta qualquer. De repente ela ouviu falar, mas não teve a oportunidade de ser evangelizada, como tem vídeos no YouTube que mostra pessoas ali no subsolo ali, pregando, ministrando um culto no subsolo no Irã. Teve um pastor no Irã que se converteu, foi preso, ia ser condenado, a esposa foi condenada à prisão perpétua, ia ser morta, não foi morta, não é? Lá o cristianismo não aceita de jeito nenhum, e tem país que quando tem uma igreja lá, que tem na Palestina também, o país do Oriente Médio tem católico, até tem protestante, bem pouco, e quando tem, com várias restrições e proibições, e não pode pregar para o lado de fora, e mesmo assim são mortos. Tem vários vídeos de crianças, homens, idosos, pessoas, adultos que são mortos, fuzilados em cima do banco da igreja, ou então retirados de suas casas. Tem vários vídeos assim que nós já vimos, né? Apanhados, chicoteados em praça pública, suas casas queimadas, os templos queimados, não é? Não que as autoridades em si até repudiam, mas líderes muçulmanos extremistas, né? E também budistas extremistas também. Na Índia eu ouvi falar que queimaram muitas igrejas também. Tem budista extremista, não só muçulmano, né? Então é complicado. Tem muita gente que não teve oportunidade de ouvir falar de Jesus assim de uma forma bem clara, bem abrangente. Mas com certeza todo mundo já ouviu falar. Mas é complicado, tem que orar pelo povo ali muçulmano. Que querem ser missionário. Eu fiquei sabendo de uma reportagem que missionários que estavam, eu não sei se era sei que era na Ásia Menor, eles estavam pendurados, cabeça para baixo, e foram arrancados seus olhos de 3 missionários. E o Eduardo estava falando quando eu estava dando no EBD, quando eu estava dando aula na EBD, ele falou, nesse momento, eu vi um noticiário que tem 3 missionários sendo torturados agora e arrancaram um dos olhos de cada um. Varão, tem hora que a gente briga, eu quero ser missionário do sangue, isso aí, você levar a palavra, mas você não pode. Então, tem pessoas aí, e para essa tradução chegar, não é fácil. Para chegar a 1.200 não foi fácil. Então eu entendo
que no original não tinha capítulos e versículos. Imagina você ler algo que não tem uma divisão, porque a nossa cabeça é feita disso, de capítulo, acaba mudando, você é todo organizado. Então o que o camarada fez? Começou a colocar capítulos e versículos, temas. E diz assim, ó, no original não tinha capítulos e versículos. A divisão dos capítulos é atribuída ao cardeal Hugo, falecido em 1263, ou aos... Quem é? Stephen, quem? Stephen, falecido em 1228. A divisão dos versículos agora, o capítulo foi direcionado a esses homens. E a divisão dos versículos foi de Robert. Hoje temos inclusive traduções em braille para portadores de deficiência visual. Que evolução, que crescimento.